Olá, senhores, me perdoe pela falha técnica novamente, tá? O vídeo acabou sendo preenchido o espaço do celular e aí parou no meio do vídeo, né? Perto de terminar a aula, mas vamos dar continuidade, tá? Tirando mais um corte mais microscópico, nós vemos aqui algumas estruturas da língua, né? Tá? Nós podemos das papilas fusiformes, a forma das tonsilas, que também são tipos de formas para captar a degustação, as papilas valadas, porque tem uma vala entre elas, né? Alguns sulcos que são para poder adentrar os alimentos e percepção, tá? Alguns ductos glandulares nas línguas, as línguas também secretam algum tipo de secreção que serve para poder dar a liga nas micromoléculas quebradas pelos dentes, tá? Nós temos algumas glândulas linguais, que são as glândulas serosas também, como você temos um corte mais microscópico ainda do epitélio escamoso, tá? Que são toda essa região, que é uma secção de um botão gustativo, que seria uma papila fusiforme ou qualquer outro tipo de papila, tá? E nós temos a estrutura celular, a célula sustentacular. Rapaz, esses nomes é difícil para poder gravar, é difícil de pronunciar para mim, que tem um pouco da língua travada. Aqui nós temos a estrutura do poro e a célula gustativa, que é responsável por fazer a percepção e captação da gustação dos sabores, certo? Vamos passar. Esse slide é só para o desencargo de conhecimento mesmo, vocês não precisam decorar nada disso, mas precisam saber, né? Ter ouvido esses nomes que estão aí no slide, para quando a gente for estudar, se referindo, tá? E aí nós temos os músculos da língua, tá? Que é dividida por septo fibroso mediano, que é dividida por um septo fibroso mediano, beleza? Deixa eu voltar aqui, tá vendo? Esse é o septo fibroso mediano que divide a língua. Então nós temos duas classes de músculos dentro da boca ali, que fazem parte do músculo da língua, tá? Nós temos os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos, tá? Quando eu falo músculos extrínsecos, é que estão fora, né, ali, propriamente dito, da cavidade, que fazem o movimento da boca, beleza? E nós temos os músculos intrínsecos, que estão propriamente dito ali em oral, para também fazer o movimento lingual, não o movimento da boca, desculpa gente, o movimento lingual, tá? Então aqui nos músculos intrínsecos nós temos o genioglosso, o hioglosso, o condroglosso, o estiloglosso e o, beleza? E os músculos intrínsecos nós temos o longitudinal superior, o longitudinal inferior e o transverso vertical, beleza? Pronto. Aqui nós temos todos os músculos, todos entre si, indicando cada um deles. Músculo palatoglosso, músculo longitudinal inferior, tá? Músculo genioglosso, beleza? Músculo milioideo. Tem todos os músculos aqui, tá? Nesse slide, vocês não precisam decorar eles, vocês só precisam saber que existem esses músculos. Podem dar print dessa tela, podem estudar novamente. Eu não vou cobrar assim de vocês que vocês saibam todos. E aí, passando um pouco mais à frente, nós temos algumas particularidades da língua. As papilas fusiformes têm a forma de cogumelo e estão espalhadas pela língua e reconhecem os sabores, beleza? As papilas filiformes a maior parte das papilas são desse tipo, ricas em queratina e atuam na defesa dos órgãos também, beleza? E aí vocês vão vendo que, tirando esse esquema, vocês veem as formas exemplificadas e a região onde elas são encontradas também, tá? É a prega que fica logo abaixo do músculo e quando curta dificulta a fala, e é a tal da língua presa, beleza? O que é o freio lingual?
fica aqui abaixo. Quando você levanta aqui a língua para cima, você vê que tem um freio, você não consegue sustentar tanto, subir tanto a língua. Tem um freio que limita o movimento da língua, tanto para levantar. O pessoal que tem a língua presa, tem esse freio lingual aqui abaixo, ó, que é como se fosse um septo também, uma membrana, que ela é mais curta aqui atrás, ela é mais aqui adiantada, mais na frente. Aí a pessoa não consegue pronunciar corretamente as palavras por conta dessa limitação do movimento, por conta desse freio lingual. Nós temos também as saburras, tá? Que são resíduos gerados pelas papilas que formam uma camada esbranquiçada e a escovação ajuda a controlá-los, beleza? Então a saburra sempre fica aqui nessa região posterior, tá? Da língua, lá bem perto da faringe, e geralmente ela é formada pelos dejetos. Parece que há uma teoria, não sei se é comprovado, que quando a pessoa tem talvez uma má higienização ou algum problema gastrointestinal, essa quantidade de saburra ela é aumentada, beleza? E com relação às percepções de sabores, nós temos aqui as divisões e as cores aqui do lado direito para poder vocês conseguirem identificar, tá? Então, o sabor doce, que está caracterizado com um rosa mais claro aqui, ele é com a pontinha da língua para o sabor doce, tá? O sabor salgado é nas partes laterais, mais ainda pegando, a gente consegue perceber esse sabor salgado. O azedo nas partes laterais posteriores, tá? Da língua. A gente consegue perceber muito mais quando a gente consome algo que é azedo, aqueles tipo sensação da bruxa, não sei se é da época de vocês, né? Que tem um sabor ácido, adora mascar, principalmente as crianças de 6 anos até 10, 12, 15 anos. A gente consegue, quando come algo ácido ou azedo, sentir realmente, consigo perceber nas laterais aí aquela acidez, aquele azedo bem intenso quando eu consumia esse tipo de chiclete que tem azedas, beleza? O amargo é sentido no meio da língua, lá na região posterior. Você sente, né? Lá no final, parece que fica o restício, o gosto, porque é a região que capta o sabor amargo, certo? Em quem testa são os próprios cientistas. Processos saudáveis conseguem identificar os 4 sabores básicos. Conclui um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outras pesquisas, como publicada na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, protagoniza a percepção dos gostos. O que eu quis dizer com esse texto que está aqui do lado direito, tá? Cientistas fizeram uma pesquisa recentemente contestando essas regiões que são responsáveis por captar e perceber os sabores, tá? Essa pesquisa eu não tive acesso ainda, tem que ver como é que foi as questões dos viés, o grupo de pessoas, como é que foi feito o estudo direitinho para analisar. Não é só porque está publicado que significa que é de boa. Quer dizer que diferentemente do que a gente acredita até hoje, né, do que foi estudado lá na década de 90, 80, dessa teoria dos locais de percepção, de gustação, a pesquisa aponta que toda a língua, independente, talvez em alguns lugares são mais acentuados, mais que toda, né? E a dos Estados Unidos contesta ainda, fala que é a impressão desses sabores, né, de interpretação, de que quando há uma percepção em si e que não há um local adequado que seja propriamente dito exclusivo para perceber sabor, tá? E aqui uma forma, uma visão, nós temos do nosso lado esquerdo, tá? A saúde, direito, tá? Desculpa, vocês vendo aqui, é isso mesmo. Desculpa, do nosso lado direito, se for na visão anatômica, é o lado direito. Se for olhando de frente, aí o vídeo é o lado esquerdo, lado direito da tela, beleza? Do lado esquerdo nós temos a nossa visão ocidental,
baseada em evidências de cores da língua. E do nosso lado direito, nós temos a visão da tradicional chinesa, que não é comprovado cientificamente. Existem pessoas que acreditam que a medicina chinesa, por ser milenar e muito, ela é verdadeira, mas não necessariamente significa que ela seja comprovada, que realmente ela tem a visão medicina tradicional chinesa. Do lado esquerdo nós temos a visão da nossa prática baseada. Então eu vou começar pela prática baseada em evidência científica, que é o que a gente segue, nós somos profissionais de saúde, em evidência científica. Lembrando a vocês que nem sempre um estudo que está publicado, por mais que seja numa revista que tenha renome, significa que esse estudo é de boa qualidade. Existem vários critérios que a gente tem que avaliar antes de dizer que é aquele, certo? Existem muitos conflitos de interesse entre as indústrias e entre as pessoas. Usada é a que eu considero bem com o seu corpo, com o seu organismo. Pode indicar infecções por fungos, anemia, doenças autoimunes e problemas gastrointestinais. Por isso que o médico bota a paleta lá. Deixa eu olhar. Quando você está sentindo um calor, tu coloca lá a paleta na sua boca para olhar a sua língua, qual a cor que ela tá, como é que tá, se tem alguma ferida, se a garganta, dependendo, tá? Se a língua está roxa, ela significa interna ou problemas de coagulação no sangue, beleza? Então, esse seria um paciente que está, a gente não consegue ver essa cianose na pele, nas mãos, em algum outro lugar, mas quando a gente vai olhar a língua, tá ali a língua cianótica, de hemorragia ou coagulação de sangue, tá? Quando ela está esbranquiçada, né, que são as camadas brancas, mas certas alterações sinalizam infecções e tumores, tá? Então, se a língua estiver muito esbranquiçada, fala bastante a língua toda, porque pode ser apenas a burra, mas também pode ser alguma infecção, tumor. Série de perguntas e de sinais clínicos para onde avaliar a língua está dentro dessas red flags para descartar ou incluir talvez a hipótese de um tumor, tá bom? Não é só com língua branca. Ah, meu Deus, eu tenho um tumor. Calma, gente. Tem uma série de perguntas, né, de investigações e de sinais clínicos que a gente tem que ver antes de consciência. Então, para poder identificar se algum problema está relacionado a algum tumor ou infecção, a língua também faz parte dessa nossa avaliação clínica, tá? Então, nós vimos aqui toda a nossa teoria em análise científica em evidências. É o que a ciência fala até hoje. Pode ser que já mudou nesse exato momento ou há um ano atrás, mas eu não tive acesso porque essa não é minha área, tá bom? Então, se tiver alguma coisa diferente, mostrei para vocês, vocês podem me questionar, eu posso estar errado ou posso estar desatualizado também, tá bom? Beleza. Vamos partir agora para a medicina tradicional chinesa. Existem pessoas que acreditam e existem pessoas que não acreditam. Por que eu, Martins, não acredito tanto? Coisas nas intervenções em que nós chamamos de viés de afirmação. O que seria um viés de afirmação? De uma visão. Quando você, que é um paciente, tem um problema e vem até mim, e antes eu conseguir diagnosticar ou trazer uma melhora para você, ou durante a avaliação, de logo no início, eu já explico para você, e aí eu consigo te convencer que você tem aquele problema, que é por isso ou que é por aquilo. Você se chama viés de afirmação. Você acredita tanto que você vai melhorar com esse tipo de tratamento, produzindo substâncias e mecanismos em que fazem com que você amenizar. Às vezes não cura, às vezes ele fica ali disfarçado e você continua vivendo. Aí lá na frente ele eclode. Ou às vezes tem casos também da pessoa que cura. Então, isso é o viés de afirmação, o viés de indução, né? Que a medicina traz. Por isso, eu, Martins, não olho tanto por essa visão, tá? Então, vamos lá. Usa a língua como um espelho do organismo. Significam, quando a língua está rolada, indica o corpo, os chakras estão alinhados, tá? Quando a língua é típica de indivíduos com caso de, beleza? Que é o que a medicina tradicional chinesa fala. Está um pouco pálida, tem algum problema gastrointestinal, certo?
Quando a língua está vermelha, indica que o paciente está em estado febril, ou seja, pode ser alguma infecções que a gente tem dentro da filosofia da medicina tradicional chinesa. Desculpa a demora, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.